Ótimo. Então vamos lá. Tá todo mundo vendo em full screen? Sim, Sim, professor, sim. tudo certinho. Sim. Esse slide que eu vou mostrar agora para frente, a gente olhando assim chega a dar uma dor de cabeça, né? Olha o quanto de alterações com relação, né, frente à pigmentação mais enegrecida ou amarronzada ou de cor avermelhada pode existir. Um monte de lesões, um monte de alterações que pode aparecer ou na face, ou na região perioral, ou na própria mucosa bucal, na própria mucosa oral. Então vejam que a gente pode dividir essas lesões pigmentadas em três grandes grupos. O que nós chamamos de pigmentações ou lesões relacionadas a pigmentações endógenas, ou seja, o próprio organismo, através da secreção de melanina ou da alteração do melanócito, podem causar alterações importantes. Então, a gente tem aqui, ó, três grandes grupos vinculados a essas pigmentações endógenas. Temos também as pigmentações exógenas, ou seja, vai existir um agente causal que vai estar proporcionando aquela pigmentação ali presente. Aí a gente tem algumas alterações vinculadas a essas pigmentações exógenas. E temos também as pigmentações vasculares, que vão fazer diagnóstico diferencial, principalmente com as lesões vermelhas, que podem aparecer na cavidade oral. Então, quando a gente refere à semiologia das lesões pigmentadas, nós temos que lembrar dessa variação de coloração, desde a parte mais escura, mais enegrecida, até tons amarronzados, né? E lesões vermelhas, que a gente vê em outro segmento. Nem todas aqui eu vou falar na aula de hoje. Nós iremos abordar algumas delas em outras aulas que a gente vai ver durante o curso de estomatologia 2. Então eu escolhi algumas para vocês, até para a aula não ficar tão cansativa. Então a primeira lesão que a gente fala, que no passado ela era muito corriqueira, que é a tatuagem por amálgama, ou também chamada de argirose focal. É uma alteração que pode acontecer. A etiologia dela é conhecida, onde depósitos de amálgama de prata podem estar presentes nos tecidos moles da boca, né? E essa alteração ela pode ocorrer quando, na condensação lá do amálgama, naquela classe 1 que a gente está fazendo, pode extravasar. Muitas vezes eu não estou usando o isolamento absoluto, e aquele remanescente, aquele excesso de amálgama, ele pode ser impregnado, ou a gente pode resvalar o condensador e impregnar aquela área. Ou então, muitas vezes, o dente que a gente vai fazer a exodontia é um dente que é restaurado com amálgama. E na hora da extração, fratura a coroa e aquele amálgama, às vezes, se desprende da cavidade e fica naquela área. Por mais que a gente irrigue, lave, curete, algumas partículas podem ficar ali, né? Isso pode acontecer. Então, muitas vezes, essa agirose focal, essa etiologia, ela vai ser vinculada de forma acidental, né? Muitas vezes porque o paciente, o profissional não usou isolamento relativo, o isolamento absoluto, às vezes aquela cirurgia foi mais traumática e aquele amálgama foi extravasado ali naquela região, por mais que curetasse e lavasse, ficou impregnado nos tecidos moles da cavidade oral, elementos vinculados do amálgama. Então, clinicamente, eu posso dizer que ele pode aparecer, pode se assemelhar clinicamente com uma mancha enegrecida, localizadas em várias regiões da cavidade oral, principalmente as áreas de rebordo, de mucosa jugal, de soalho de boca. E observem que a coloração ela pode variar, desde uma coloração mais enegrecida até mais amarronzada.
Porque quando essas partículas elas penetram nos tecidos, o que é que vai acontecer? Os macrófagos vão tentar o quê? Fagocitar. Muitas vezes eles não conseguem fagocitar, então aquele material oxida e cria essa impressão pigmentada na mucosa. Muitas vezes a gente pode até o que passar a mão, palpar a região e não sentir granulações. Ver que o tecido está normal. Por quê? Porque o macrófago já fagocitou e ele, como resposta tecidual, causa essa pigmentação devido à oxidação metálica que vai existir oriundo do amálgama, né? Nesse caso aqui específico, para eu ter um diagnóstico presumível ou uma hipótese diagnóstica apontada, qual exame complementar eu poderia usar? Raio-X, professor. Uma radiografia periapical, muito bem. Porque parece que esse paciente ele tem uma ponte aqui, né? Ele deve ter extraído esses dentes e parece que ele tem uma ponte aqui, uma ponte fixa. Então, parece que esse elemento aqui, esse premolar, tem uma restauração. No passado, gente, não é muito da prática de vocês, é uma coisa mais antiga. O símbolo dos elementos superiores, né, na face palatina, muitas vezes o símbolo, na hora que a gente ia restaurar, a gente usava amálgama. Hoje, mais não, né? Nos dentes anteriores, por conta da estética, a gente vai usar resina, mas no passado se usava bastante, principalmente na região de fóssula, símbolo, lá no forame cego, naquela área mais exuberante que alguns dentes superiores, anteriores, apresenta, né? Que vocês tão bem sabem de anatomia dentária. Então, para esse caso, como o colega de vocês falou, é mandatório fazer a radiografia. Obviamente que a anamnese perguntar, extraiu esse dente tem muito tempo, ele tinha aquela platina, eles chamam platina, né? Eles nunca dizem amálgama. Tinha platina no dente? Ah, tinha sim, doutor, nos dentes de trás e tal. Às vezes a própria ponte fixa ela é metálica, então aquele metal também ele pode durante a cimentação desprender e entrar no suco gengival e ficar também impregnado no interior da mucosa. Então é mandatório sempre aliar a anamnese, né, perguntar para o indivíduo a história odontológica dela pregressa, se tem uso de algum material restaurador ali, que seria o amálgama, ou observar isso clinicamente e pedir a radiografia. Quando eu peço a radiografia, aí é que eu mato a charada. Veja que eu consigo ver aqui, ó, pontos radiopacos sugestivos de impregnação de amálgama de prata. Então, a radiografia é padrão ouro para a gente realmente ter um diagnóstico mais específico para essa alteração. Então, tendo a radiografia e uma boa anamnese, eu consigo tranquilizar o paciente que aquela alteração enegrecida ela é oriunda de uma impregnação por amálgama de prata, né? É uma girose focal, ok? Aí eu pergunto para vocês, em que situação eu posso lançar mão da remoção dessa alteração? Ou eu acompanho? O que é que eu faço? Impacto na estética do paciente? Perfeito. Essa paciente parece que tem um sorriso muito largo, então ela procurou porque tem isso enegrecido. Toda vez que ela sorri, aparece essa mancha enegrecida. A primeira coisa que vocês fizeram foi o quê? Checar na anamnese, então parece que existe uma história assim de ser uma pigmentação exógena. Vocês pensaram nisso? Para eu confirmar, fiz a radiografia. Vou tranquilizar a paciente. Olha, seu fulano, é por conta que existe o metalzinho da restauração, ele foi para o tecido e ficou dessa coloração. Isso é benigno, a gente pode remover sem trazer nenhum problema. Então, para melhorar a estética do senhor, vamos remover a lesão, né, essa argirose focal, porque realmente quando a linha do sorriso o senhor ri ou a senhora ri, fica aparecendo e esteticamente não fica tão bom. Então, perfeita a indicação. Por conta da estética do sorriso, o ideal é remover.
mesmo, né? Porque esteticamente o paciente fica extremamente prejudicado, principalmente nessa área mais anterior. Então, a estética seria uma indicação interessante que a gente pode apontar. Mas a gente iria o quê? Preparar esse paciente a fazer uma cirurgia eletiva, já tranquilizando esse paciente, que é uma coisa benigna, que foi oriunda de uma impregnação por prata aos tecidos, né? Isso é importante dizer. Nesse caso aqui, eu tenho uma mancha localizado no rebordo alveolar inferior, coloração azulada, enegrecida, indolor, isso é uma característica importante. Os pacientes nunca procuram porque está com dor, porque é indolor, né? É assintomática. Fazendo a palpação, eu também não observo nenhuma alteração digna de nota. O que é que eu devo fazer inicialmente aqui? Raio-X. Radiografia. O ideal é sempre falar radiografia, viu? Ah, tá bom. Raio-X é o, É, eu sei. né? Radiografia, raio-X é o elemento que vai sensibilizar o filme para dar a imagem, né? Então, sempre É, falo em radiografia, fica mais tá uma bom. linguagem mais bonita de dentista, de doutor, que vocês serão já já, tá bom? Aí faz a radiografia. Olha isso, gente, que bonito. Olha a segurança que vai me dar. Eu vejo que existe impregnação, eu vejo elementos radiopacos presentes que estão indicando que essa lesão é uma agirose focal, que é uma tatuagem por amálgama. Então, sempre, gente, para esse caso, o paciente está incomodado, vai fazer uma prótese total, não quer ficar com isso aí. Quando eu palpei, existe um relevo, tanto que tem essa impregnação aqui maior. Veja que o organismo não conseguiu fagocitar, né, ao longo do tempo, então a gente indica a remoção. Quando eu mando esse material para o laboratório de histopatologia, obrigatoriamente eu tenho que mandar a peça cirúrgica operada, obviamente, e a radiografia. Nunca esqueçam disso. Por mais que eu tenha certeza, o patologista também vai querer fazer essa investigação. Então, manda junto a radiografia para ele se certificar de fato, ele comprovar através do histopatológico que os tecidos fagocitaram esse amálgama e justamente promoveu essa oxidação celular, fazendo com que essa região ficasse mais enegrecida. Então, uma coisa leva a outra. Nesse outro caso aqui, vejam que eu tenho uma pigmentação enegrecida localizada em fundo de vestíbulo. Clinicamente, sem pensar em outra coisa, o que é que sugere fortemente que seja uma argirose focal? As Os dentes restaurações. restaurados. Perfeito, tem restauração desadaptada, ele tem uma restauração aqui, ó, que foi feita há pouco tempo, que precisa de polimento, teve perda dentária aqui, tudo leva a crer que é uma argirose focal. Para eu confirmar essa argirose focal, o que é que eu vou pedir? Radiografia. Radiografia. Olha lá, que bonito. Professor, isso é comum de acontecer? Antigamente era mais, né, filha? Porque se usava muito amálgama, né? E muitas vezes as pessoas faziam esse amálgama sem usar o isolamento absoluto. Por isso Mas que no caso de extração, tem alguma coisa que posso fazer para isso não ocorrer? às vezes não, por mais que a gente lave, principalmente se a coroa fraturar, aí o amálgama fica ali, a gente nem vê. Por mais que a Entendi. gente lave, por isso que o professor da cirurgia fale, pós-cirurgia lavem esse alvéolo, irriguem bem, irriguem, não é? Não tem que fazer isso? Deixar Sim. bem irrigado, lavado, porque justamente não pode ficar resto de amálgama, nem espícula, nada disso, porque pode dar essa alteração reacional. Quando é amálgama, causa isso, tanto em extrações, como também na própria restauração. Quando às vezes a pessoa. Acho que vocês no quinto período
No laboratório vocês fazem isso, né? Vocês não fazem mais na clínica, né? Só no laboratório. Mas no posto de saúde vocês vão fazer muita amálgama, viu? Por mais que a gente na faculdade não use por conta da prática do mercúrio, que é radioativo e não sei o que na natureza o mercúrio não é. Enfim, tem toda essa problemática que faz com que as faculdades, né, de um modo geral, não utilizem mais como rotina ou indicação específica da, da das restaurações de amálgama. Até porque não existe mais a extensão preventiva, né? Porque os preparos de amálgama, eles têm que ter aqueles princípios. Vocês estão lembrados de dentística? Sim. Todos aqueles princípios, paredes paralelas, teto, né? Ou soalho plano. Às vezes a gente tem que fazer sucos de retenção. Lembram disso tudo de amálgama nos preparos? Sim. Sim. Calda de andorinha, né? Tem que fazer um monte de coisinha para a gente realmente propiciar que aquele amálgama fique fixado naquela restauração. Hoje em dia, não. O que é que a gente faz? Remove o tecido cariado do jeito que ele está, sem fazer a extensão preventiva, né? Sem fazer aqueles preparos todos. A gente não contorna mais o sulco todo, né? Fazendo todo aquele desenho. A gente treina no laboratório, obviamente, para ter uma habilidade e tudo. A gente sabe que para remover tecido cariado, a gente vai usar uma broxférica e só vai remover aquele tecido cariado, usar uma colher de dentina. Faz muito o quê? Prevenção do tecido, porque a gente sabe que a dentina reacional, hoje em dia, ela deve ficar, ela não deve mais ser removida. Então, se está endurecida, a gente para de usar a broca, né? Vocês têm aprendido isso, sabem que isso é o indicado. Como a gente não tem as formas de conveniência, né, de preparo mecânico para o amálgama, e a gente não vai conseguir as formas de retenção, aí por isso que se indica fazer os preparos com resina, correto? Então, por isso que a resina, apesar de ter as contraindicações todas dela, né, porque vocês conseguiram sacar e entender que as resinas elas são bonitinhas, porém ordinárias? É, professor, todo Não mundo é? fala. Dá muita infiltração, se eu não fizer a contração de polimerização, se eu não fizer a técnica de incrementação correta, se eu não fizer o condicionamento ácido correto, se eu não usar o primer de forma correta e dar tudo cai por terra. O paciente chega em casa, a restauração cai. Isso não é verdade? Se não fizer todos aqueles passos, cai. A restauração ela não fica. Outra coisa também é o controle da umidade, né? Não pode ter saliva, não pode molhar nada, tem que usar um isolamento adequado. Enfim, as resinas têm essa problemática toda. Coisa que o amálgama não tinha tanto esse problema. A gente poderia fazer o isolamento relativo, colocar o sugador, né? E daí a gente fazer todo o preparo, depois colocar o amálgama e tal. Tanto que vocês vão ver em saúde pública que é muito usado o amálgama. Porque, gente, no mundo ainda não se criou, né, um material tão bom quanto. Vocês viram, eu acho, que se você for fazer um paralelo entre benefícios do amálgama e benefícios da resina, o amálgama vai ter o quê? Sempre maior benefício comparado com o da resina. Ele só perde com relação à estética, só isso. Mas o selamento marginal é maravilhoso, os pacientes ficam 30, 40 anos com aquela restauração sem precisar fazer nada, só dar polimento. E outra coisa importante que vocês têm que saber e lembrar, que tem indicação. Tem paciente que não tem condição da gente colocar uma resina. Principalmente aqueles pacientes que não têm uma boa higiene. Aquele paciente que não tem uma boa higiene, aquele paciente que tem apertamento, não fez reabilitação oral, não fez o ajuste oclusal. É você fazer a resina e já dizer, ó, essa resina aqui, meu filho, você tem que voltar daqui 6 meses para eu ver se está tudo bem. Coisa que no amálgama não existia. Então, por isso que essas lesões elas diminuíram um pouco, porque ela acontece de forma inadvertida, ou porque o profissional não é tão prudente, às vezes faz muito rápido, né? Porque tem 30, 40 pacientes para atender no serviço público, aí faz muito rápido.
Tanto que tem paciente, não sei se vocês já viram, tem dentista que deixa a boca do paciente cheio de amálgama e pede para ele cuspir. Nisso que pede para cuspir, pode impregnar no suco e aquele amálgama ir embora. Porque ele não fica pueril, né? Na hora que vocês estão condensando lá no laboratório. Ele vai ficando o quê? Ele vai se amoldando nas paredes, né, da cavidade e vai ficando uma poeira. É aquela poeira que solta, que vai para os tecidos e que muitas vezes a gente não sabe. Mas muita gente lava, cospe, cospe, fica mandando o paciente cuspir, mas o ideal é usar o isolamento ou se não um relativo muito bom. Eu trabalho com paciente especial, então para o paciente especial o amálgama é mais interessante e eu faço muito ainda porque o paciente especial ele tem um déficit, né, de autocuidado, muitos não conseguem fazer sua própria higiene, quem vai fazer a higiene dos pacientes são os cuidadores, muitos não querem fazer naquele dia, muitas vezes a mãe está cansada e não consegue escovar o dente da criança porque a criança quer dormir, e é uma perturbação escovar muitas vezes os dentes para eles. Aí, muitas vezes, é preferível se colocar um amálgama nesse paciente. E até porque eles não deixam usar aquele isolamento. Eles não querem saber daquele lençol de borracha. Eles arrancam aquilo. Então, muitas vezes, a gente tem que fazer um relativo. Às vezes, se contaminar com saliva, a gente consegue condensar aquele amálgama. Tanto que a gente fala em pacientes especiais que é amálgama submarino. Né? Porque o paciente saliva muito e fica, às vezes, um pouco de saliva, a gente suga rapidinho e a gente consegue. Então, nessa problemática toda, inadvertida, pode ser que o amálgama se desprenda e vá para os tecidos. Por isso que é muito bom, depois de um tempo, fazer uma radiografia das áreas, para saber se não ficou esse remanescente de Professor, amálgama. Oi? é só entrar em contato que isso acontece ou só pelo contato? Não, tem, a poeirinha tem que impregnar. E o organismo fagocitar. Aí que fica oxidado e que dá a lesão, viu? Entendi. Não é Pensei só o contato, não. Tem que penetrar no tecido, viu? Professor, Oi. você falou que a remoção ela é mais estética, mas em maiores quantidades isso pode dar algum tipo de intoxicação ou algum problema? Ou a remoção ela é somente estética mesmo? Ah, você fala do amálgama? Sim. Ah, olha, outra coisa também, as pessoas querem trocar, né? Vão chegar no consultório de vocês, eu queria trocar essas restaurações tudo escuras, aí vocês vão trocar. Nessa Não é que indicado, né, professor? não é indicado, a gente tem que convencer o paciente, olha, não mexe, tá tudo, só se estiver fraturada. Se for realmente indicação para remover por fratura ou infiltração, ótimo. Mas sempre motivem os pacientes a não trocar. Não troca. Porque pode ter na frente problema de infiltração, ele sentir dor. Só troca com indicação. Ah, tá fraturado, tá com infiltração, aí troca, né? Muito bem lembrado. Mas nessa hora que a gente vai remover o amálgama, o aerosol espalha isso tudo pela boca. Aí é que impregna. Cai no suco gengival, né? Às vezes o paciente tem uma solução de continuidade, tem uma mucosa mais fina. Porque quando ele fica muito tempo de boca aberta, vocês reparam que a mucosa começa a ficar seca e friável? Tanto que se vocês, por exemplo, passar qualquer instrumento mais pontiagudo, arranha com facilidade e sangra, porque a mucosa fica muito ressecada durante o procedimento. Aí nisso, essa poeira de amálgama penetra pelos tecidos. Então, até na própria remoção do amálgama. Por isso que é indicado sempre usar o isolamento relativo. Desculpa, absoluto. O isolamento absoluto. Por isso que a gente sempre, qualquer dente, uma cárie mínima, vocês ficam até, poxa, tão pequenininha, e ele quer que eu faça o isolamento, até para vocês aprenderem, ter essa prática e tudo, né? Porque vocês vão ver que nas clínicas de meu Deus por aí, não vão ligar muito para isso, não vão te dar esse suporte. Mas vocês na faculdade têm que aprender até segurança para isolar um dente, um elemento, e vocês até conseguem trabalhar melhor, né? Vocês conseguem fazer a cavidade melhor, vocês conseguem fazer a escultura melhor, tudo melhor porque está com o isolamento ali. Quando criar mais prática, aí pode migrar para o relativo. Mas durante o aprendizado, sempre isolem, até para que vocês tenham a segurança para fazer os preparos melhores, a melhor escultura, vai dar essa segurança, né? No futuro vocês vão ver não que o relativo vocês conseguem
controlar. Mas em biologia, nem em medicina, nem tudo é 100%. Pode ser que aconteça isso. Né? Então, tem que ter essa impregnação mesmo. Se não tiver impregnação, só o contato não causa alteração, não. Por isso que a gente faz a radiografia, para ver se tem partículas lá. Acontece, gente, que às vezes a pessoa chega com a argirose e quando eu faço a radiografia não tem nada. Quando isso acontecer, o que eu faço? Professor, Isso. pode repetir, por favor? Quando, por exemplo, fiz a anamnese, ele tinha uma restauração ali, ele me falou que fez uma cirurgia, foi traumática, o dente era restaurado. Aí fiz a radiografia, limpa, não tinha alteração nenhuma. O que é que eu tenho que fazer? Biópsia, talvez? Biópsia, isso aí. Biópsia. Não encontrei. Eu tenho uma forte propensão a ser a argirose. Ser a argirose, mas ser a argirose. Professor, a palpação da argirose, então, não tem alteração, né? Oi? Quando você palpa uma argirose, não tem Não, alteração. não tem. Não tem. Só se ela for muito. Tipo essa aqui, ó, que eu mostrei. Deixa eu compartilhar de novo, porque. Mas, professor, não fica em alto relevo? Oi? Não fica em alto relevo, o senhor falou? Fica dependendo do fragmento. Às vezes só é a poeira. Olha aqui, gente, ó. Aqui dá para perceber. Mas quando é poeira, olha, às vezes é uma poeira, ó. Vocês estão vendo que é uma poeira aqui, ó? Aí eu não sinto Sim. nada. Às vezes, se for um fragmento maior, eu consigo perceber. Porque ficou aqui até uma nodulação, tem até uma nodulação. Então, se eu palpar ali, eu consigo sentir. Vocês estão vendo como o exame físico é importante? Que ele é soberano, né, ao complementar. Ele só vai me dar, o complementar só vai me dar, confirmar. Mas se eu estou palpando ali, estou sentindo, eita, tem alguma coisa aqui. Pode ser um fragmento de amálgama. Então, é sempre bom a gente estar fazendo esses aqui também, ó. Mas quando é poeira, não. Professor, não tem Alguém me que fez uma ter... pergunta, eu não sei se respondi, acho que eu me perdi. Eu perguntei se Eita, teria algum problema de intoxicação, alguma coisa assim. ótimo. Vai depender, sabe do quê? Se você tirou, se aquele amálgama que você está utilizando, ele está muito embebido ou não de mercúrio. Antigamente, não sei se vocês viram nas aulas teóricas, antigamente, o que é que a gente fazia? A gente que fazia a preparação do amálgama, tinha uma balança em forma de funil, aí eu pesava o mercúrio e depois eu pesava a limalha. Aí eu pegava um cadinho, né, que é um frasquinho de vidro, junto com um pilão, com um pistilo, e ia misturando o amálgama. Não sei se vocês viram isso na teoria. Ia misturando e misturando, misturando, até a gente conseguir a liga de prata, que era o amálgama. Hoje não, vocês têm na cápsula, né? Hoje vocês pegam a cápsula, colocam no amalgamador e ele mistura pra gente. Naquele tempo, quando não tinha no meu tempo eu peguei isso, não tinha as cápsulas, o que é que a gente fazia? Misturava mesmo, juntava a limalha com o mercúrio, então a gente comprava na dental o mercúrio e a limalha e fazia a proporção dependendo da quantidade de amálgama que eu queria usar, uma porção, duas porções e assim eu fazia. Aí o que é que eu tinha que fazer? O professor pedia para comprar um pedaço de tecido de linho, para justamente a gente tirar o excesso de mercúrio. Então a gente pegava nisso tudo. Por isso que hoje a prática de fazer o amálgama, por mais que seja no amalgamador ou dessa forma mais mecânica, é ruim porque a gente sabe que o mercúrio é tóxico. Então sua pergunta é muito pertinente. Eu posso ter sim uma contaminação de mercúrio se na hora do amalgamador eu não coloquei aquelas rotações destinadas à porção que eu quero. Então, não sei se vocês já perceberam, às vezes a limalha chega para a gente muito amolecida, muito molinha, ou então às vezes ela chega muito endurecida, né? Já com o tempo de presa alterado. É porque eu coloquei muita rotação para aquela cápsula.
ou o meu amalgamador está descalibrado. Quando ele for muito amolecido, é ruim. É sinal que ele tem mais mercúrio que ele malha. Aí isso sim pode intoxicar, principalmente se eu usar várias restaurações, né? Às vezes aquela quantidade ali, ela é suficiente para provocar uma injúria no paciente, né? Tanto que a gente tem que ter esse cuidado todo, né? Então pode sim ter intoxicação. No passado tinha muito isso, quando não tinha as cápsulas, foi diminuído com o tempo, e hoje a gente sabe que não é indicado, tanto que na faculdade não é feito, por conta que existe esse segmento de pessoas que estudaram ao longo do tempo e viram que existia contaminação, tanto por parte do dentista como do profissional, viu? Então, pode acontecer. Então, vocês vão ver muito isso no posto de saúde. Quem já faz estágio no posto de saúde? Eu não, professor. Vocês vão Queria. fazer. Hoje vocês vão fazer um estágio obrigatório no 8º período, que é no posto, e lá faz muita amálgama. Porque é aquilo que eu estou falando para vocês. Tem indicação de fazer amálgama. Quando o paciente tem uma alta atividade de cárie, nos molares principalmente, um paciente jovem, não consegue fazer escovação, tem uma dieta cariogênica, não adianta colocar resina. É amálgama. Ô, professor, eu tive contato no posto. Eu trabalhei no posto ano passado, mas lá eles estavam usando só resina mesmo. Não usava mais amálgama, não. Mas dependendo do posto, tem que ter essa indicação. Vocês têm que sair sabendo fazer isso, porque tem paciente que não adianta. É como se fosse pérola aos porcos, jogar pérola aos porcos no mau sentido. Porque você não vai dar uma saúde oral. Aquele dente depois pode infiltrar, ir para canal ou extrair. Não é, principalmente nos profundos e tudo. Quando é anterior, tudo bem. Mas nos posteriores, que são dentes de mordida, o paciente não escova, não é indicado. Vocês podem até questionar isso. Em saúde pública ainda é recomendado. Em pacientes especiais também. Entendi. Tem a indicação, viu, gente? Não é uma coisa do passado. Não pode ser abolido do dia para a noite essa prática do amálgama, porque até hoje não se inventou um material tão bom quanto. Equivalente a ele é o ouro, né? O ouro também é maravilhoso, mas nem todo mundo tem dinheiro para fazer restaurações de ouro mais, né? Há um tempo atrás, uns 40 anos atrás, existia essa prática, né? Fazer coroas de ouro. Era status, né? Quem tinha mais coroas de ouro era dito mais rico, porque o ouro e a prata, né, o amálgama de prata, essas duas ligas, elas são muito boas para adaptação marginal, para polimento, melhor que as resinas. Eu gosto das resinas, viu? Existem resinas hoje muito boas, com a carga boa, sabe? Gosto. Mas tem paciente que não tem condição de usar resina, porque não consegue fazer uma boa higiene oral. Então não adianta. Né? Principalmente se ele tiver parafunção, se ele não fizer a reabilitação oral, se ele também não fizer o ajuste oclusal. É o mesmo que nada. Vocês vão ver os pacientes reclamando. Poxa, eu coloquei essa resina tem 3 meses e a resina já está com problema. Né? Então, eu acho que de forma ponderada e indicada, existe o seu lugar sim para o amálgama. Eu mesmo tenho amálgama, eu não sou tão velho, eu tenho menos de 40 anos, mas eu tenho amálgama porque no meu tempo usava, né? E assim, eu nunca mexi. Nunca mexi. Vocês não, né? Vocês são de uma geração que nem cárie tem, né? Mas ainda tem um grupo populacional menor, né? Mais pobre, enfim, com um perfil diferente, né? Distante do nosso, que tem muita doença cárie, né? E que a gente muitas vezes indica o amálgama. Mas é polêmico, viu? Eu defendo o amálgama porque tenho uma prática boa com paciente especial e percebo que para eles, para dar uma qualidade de vida melhor para eles, é melhor o amálgama, porque é um paciente que nem toda hora vai deixar mexer, né? Nem toda hora ele vai ficar querendo fazer resina.
ali, porque para fazer a resina tem que ter toda aquela técnica lá de não umidade. Então, para alguns grupos de paciente é interessante sim, viu? Mas espero que vocês aprendam bem a fazer os dois, até para depois vocês indicarem, né? De forma muito precisa, correta, coerente, associada à condição de saúde do paciente, à condição de saúde oral do paciente, aquilo, né? Já a outra alteração que também é vinculada à pigmentação exógena é a língua negra pilosa. Não confundir com leucoplasia pilosa, que a gente já viu que é lesão branca. A língua negra pilosa é uma condição benigna que envolve a proliferação, a dilatação, o aumento das papilas da língua em face de uma perturbação, de uma alteração que está acontecendo ali por conta da deposição de alimento e muitas vezes esse alimento associado com o hábito de fumar, também com substâncias oriundas do tabaco. Geralmente a superfície da língua apresenta uma cor preto-marrom e em alguns casos as papilas da língua, onde estão presentes essa impregnação de matéria orgânica e também de produtos do tabaco, se alongam, dando uma impressão piloso ou peludo para a língua. Então, essa alteração aqui. Então, veja que ela está enegrecida, bem pigmentada, né? Existe uma saburra muito grande. São de 2 pacientes fumantes e que não têm o hábito de higienização da língua. Para esse caso, o que é que eu tenho que fazer? Instrução de higiene oral? Instrução de higiene oral, perfeito. Tem que estimular esse paciente a higienizar a língua. De que forma? Limpador de língua. Usar, se o paciente tiver condição, prescrever um limpador de língua, até porque as cerdas da escova não vão conseguir remover, né, essa couraça que fica. E aí eu vou estimular, vou prescrever o limpador de língua. Aí como é que eu vou orientar esse paciente a usar o limpador de língua? Vai ensinar como usa, professor? Tem que ensinar a ele como é que usa. Ele vai trazer no seu consultório, ele compra, leva no seu consultório e na consulta você vai explicar para ele como é que usa. Como é que vocês vão instruir ele a usar o limpador de língua? Vai apresentar, né, a parte ativa, onde ele vai fazer a escarificação dessa matéria orgânica, né, dessa saburra, vai indicar para ele que tem que ser realizado movimentos de trás para frente. Nunca fazer movimentos de vai e vem. Diz mesmo, ó, não vai fazer, não vai varrer a língua não. Vai limpar essa língua de trás para frente. Tem que mostrar isso no macro modelo e muitas vezes com ele olhando no espelho fazendo. Porque muitos vão falar que não usaram, ou que não escovaram, ou que não higienizaram a língua, porque tem o quê? Ânsia de vômito. Mas ele tem que ser encorajado a usar o limpador de língua que vai ajudar. Aí vocês vão ensinar isso para eles, sempre de trás para frente. E à medida que for removendo essa saburra, vai lavando na água corrente. Então, raspa de trás para frente e lava. Raspa de trás para frente e lava. Sempre isso. Porque vocês vão ver que vai ficar aquela matéria orgânica. Então, se vocês voltarem com ela de novo de trás para frente, aí não está adiantando de nada. Tem que ensinar isso para eles, porque eles fazem movimentos de vai e vem. E é a mesma coisa que nada, né? Que eles estão o quê? Misturando toda a matéria orgânica que está impregnada ali. Então, sempre de trás para frente. Mas meu paciente é do posto, não tem condição de comprar um limpador de língua, que custa R$ 12. O que é que eu vou fazer, então? Usa gaze. Usa gaze. Ótimo, ele pode também usar uma gaze, ele pode pegar uma gaze seca, enrolar nos 2 dedos, indicador e médio, e fazer, né, toda a remoção dessa saburra.
limpando e trocando a gaze, limpando e trocando. Mas ótima indicação, limpar com a gaze. Mas esse paciente, não tem condição. Recebe o Bolsa Família, tem 10 filhos, não tem condição nem de comprar o creme dental, nem a escova, mas está com a língua negra pilosa. Então ele não tem condição nem de comprar o limpador de língua, nem comprar a gaze. Teria outra coisa que eu poderia usar? Hein, gente? O que é que eu ia usar? Professor, se ele só tiver escova, vai a escova mesmo. Só a escova? Mas eu tenho ânsia de vômito, doutora. Não consigo tirar. E a escova é muito macia. Ele, na verdade, fica alisando essa saburra. E aí? Teria outra coisa, outro artifício que eu poderia usar? Não faço ideia, professor. Aí vocês vão fazer o Você seguinte. falar de colher, não? Uma colher. Uma colher de sopa, muito bem. Eu tenho que pedir para ele pegar uma colher de sopa, lavar, higienizar bem aquela colher de sopa e separar para a higiene oral dele. Olha, o senhor vai trazer uma colher de sopa e eu vou explicar para o senhor como é que vai usar para limpar a língua. E ela só vai ser para isso, tá bom, seu José? Aí eles obedecem, aí eles levam a colher, aí vocês vão pegar a parte para baixo da colher, né, a parte côncava da colher, e vai aplicar de trás para frente. Aí a gente também consegue remover. Então a gente usa muito no atendimento domiciliar, em programa de saúde da família, as colheres, cada um tem a sua, com sua escova, seu creme dental, para estar fazendo a higiene da língua. Aí eles fazem isso também. Raspam de trás para frente, lava. Traz para frente, lava. Aí eles conseguem ter a melhora. Consequentemente, eles vão te agradecer. Por quê? Porque o hálito deles vão melhorar. E eles também vão perceber melhor os gostos dos alimentos. Porque essa couraça, né, essa alteração, ela causa o bloqueio dos receptores gustatórios da área da língua. Né? E aí outra coisa também, olha, a língua tá tão limpa, você tá vendo, tá conseguindo namorar, já beija sua esposa, já beija seu marido, ele não tá reclamando mais. Então, olha, vamos parar de fumar? Aí eles já ficam mais encorajados. Outra coisa importante é falar sobre os bochechos. Muitas vezes eles acham que o bochecho vai remover isso aqui, mas não vai. A forma mecânica é a mais correta de se fazer a higiene da língua. Então, vocês nunca prescrevam um bochecho quando ele não consegue remover toda essa burra. Se ele conseguir remover, se ele tiver o controle da higiene oral adequada, aí sim, vocês podem prescrever os bochechos para dar um frescor no hálito, até para motivar esse paciente a parar de fumar, a ter um hábito de higiene mais saudável, a ter uma estima mais aumentada. Mas lembre-se sempre disso. Não adianta de nada prescrever bochecho, Listerine, Plax, nada disso. Se o paciente não tem uma higiene oral adequada. Ele é coadjuvante. E ele só pode ser indicado quando o paciente já tem um controle da sua própria higiene oral. Porque, gente, tem muita gente que faz o bochecho e vai dormir. Vocês sabem disso. E acha que escovou os dentes. E a gente sabe que isso não remove a placa totalmente. A mesma coisa é para a língua, né? Então, sempre façam isso. Eles adoram os bochechos. Aí vocês, doutor, seu fulano de tal, o senhor só vai usar o bochecho quando melhorar a condição da língua. E muitas vezes a gente tem que ficar monitorando isso em várias consultas para que ele melhore. Porque senão ele fica com isso aqui tudo aumentado, as circunvaladas aparecendo, as fungiformes também. Então, a gente às vezes perde um tempo com isso. Mas no consultório mesmo, quando eu fazia consultório, hoje eu não faço mais, eu cobrava. Tinha um valor, instrução de higiene oral, com esse blá 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 todo que eu estou dizendo para vocês, eles pagavam. E com gosto. Porque aumenta a autoestima, eles ficam se sentindo melhor. Porque eles não gostam não de ter a língua assim, mas por eles terem uma não orientação da escovação, não serem estimulados por conta que tem
a história do vômito e tudo, e quando você faz essas modificações, melhora. Então a gente tem os limpadores de língua, às vezes tem a própria escova, tem escovas que se no seu cabo já tem o limpador, mas isso é para pacientes que têm uma saburra mais reduzida, não a língua negra pilosa. A língua negra pilosa tem que ser o limpador de língua, a gaze ou a colher. Esses três. Aí eu pergunto para vocês, o paciente é especial. Eu não consigo fazer a higiene oral dele, limpar a língua dele, porque ele morde meu dedo. Qual outro artifício eu posso utilizar para não machucá-lo e conseguir fazer uma higiene da língua desse paciente de forma adequada, orientando o cuidador? Enrolar a gaze no dedo? Perfeito. Não, aí ele vai te morder, mas enrolar a gás em outro lugar. No dedo não dá não, filho. Sabe por quê? Porque eles mordem o nosso dedo. Se eu mostrar minha mão para vocês, minha mão é muito marcada de mordida. De dente, assim. Tem a impressão de dentes. Eu já levei muita mordida. Não tem os abaixadores de língua, aquelas espátulas, aqueles palitos de picolé? Vocês vão envolver aquele palito de picolé numa gaze, prender com a fita crepe, e aí a gente consegue higienizar a boca deles com esses palitos para melhorar a condição de higiene oral. Isso muitas vezes, gente, é vinculado a paciente que tem esse déficit de higiene, que fuma, mas também é inerente dos pacientes idosos, porque muitas vezes esses pacientes idosos eles perdem, né, a motricidade, eles têm mais dificuldade para fazer a higiene dessas regiões da boca. Então, muitas vezes, essas espátulas, esses limpadores de língua também ajudam os idosos a fazer a higiene da língua. E muitas vezes, a língua deles estão com a couraça, mas embaixo nem tem mais os receptores gustatórios, né? Porque ele já tem atrofia de língua por conta da idade, e atrofia de papilas por conta da idade, né? Professor, Dúvidas? Oi. essa mancha, né? Ela sai depois que você fizer a higiene? Sai, se limpar direitinho, sai, não volta mais. E aí ele tem que ser encorajado a sempre higienizar depois das refeições. O paciente tabagista tem que também ser estimulado a parar de fumar, porque está interrelacionado, né? Se fizer a higiene, isso tudo desaparece. Tudo desaparece. Entendi. Melhora bem. Já entrando nas endógenas, nós vamos ter primeiro a mácula melanótica, que como conceito é uma pigmentação plana e marrom da mucosa, produzida pelo aumento localizado de melanina e também possivelmente pelo aumento do melanócito. Então, tanto a produção da melanina como o número de melanócitos vai estar envolvido nessa mácula. E não existe uma causa conhecida para a origem dessa alteração. Ela não depende também da exposição ao sol, como, por exemplo, ocorre nas sardas, né, nas efélides. Ela é mais prevalente nas mulheres, na proporção de 2:1. Muitas vezes o diagnóstico é feito na quarta década de vida, porque muitas vezes vai acontecendo o quê? O escurecimento daquela mácula, por conta da deposição maior de melanina que vai acontecendo. Então, lá pela quarta década de vida, que muitas vezes os pacientes procuram, tentando entender o que vem ser aquilo. E, geralmente, elas são mais prevalentes no vermelhão do lábio inferior, seguido da mucosa jugal, da gengiva e palato. É dessa forma que aparece. A gente tem aqui uma foto... Professor, você pode voltar rapidinho para eu conseguir copiar? Olha, eu vou deixar isso, eu sempre deixo isso, viu? Tá bom, obrigada. Eu sempre deixo isso lá no roteiro para que vocês só anotem as observações. Eu sempre deixo a aula toda lá para que vocês não... Obrigada. Mas é que não colocou ainda, professor. Não foi. Não, então, aí escreve e quando for estudar, só faz as anotações no slide. Eu estudava assim. Eu não mando no PowerPoint, né? Para você. Sim. Ah, não, eu mando já No vídeo. eu mando já no PDF, né?
Vocês querem que eu mande no PDF, que do lado do slide eu tenho umas linhas para vocês escreverem as observações? Pode ser, Sabe professor. como é? Sabe o que eu estou dizendo? Não. É legal, Como- professor. Do lado do slidezinho, no mesmo documento, eu consigo colocar umas linhas do lado. Aí a gente vai escrevendo as observações daquele slide do lado. É Ah, bem uma boa. legal estudar assim. Eu vou mostrar para vocês. Eu mando lá no grupo para vocês verem se é legal. Aí Tá bom, toda obrigada. vez eu faço desse jeito porque fica até melhor para vocês colocarem as observações. Professor, o senhor podia mandar os slides antes da aula também, que acho que É, Ah, vocês. Sabe por que eu não professor, mando? que a gente imprimia Sabe Aí por que eu não mando? e Porque eu fazia anotação da aula. reviso, eu leio tudo de novo, eu ah, faço tá. uma revisão, leio para ver se tem algum erro, coloco coisa, atualizo. Por isso que eu não mando antes, é por isso, sabia? Ah, tá. Vocês acham que eu chego aqui para dar aula assim de cara aberta, assim, tipo, e vai? Não, a gente tem que estudar, viu? Tem que estudar bastante, ler vários livros e tudo. Aí se tiver uma coisa nova, a gente acrescenta, melhora a imagem. Por isso que eu não mando antes, viu? É por isso. Porque Tá bom. sempre eu tenho uma coisa para mexer. Mas se vocês quiserem, assim que começar a aula, eu posso mandar. Assim, no chat, Tá, sei lá. obrigada, professor. Aí vocês acompanham melhor. Também pode ser uma forma. Então, ó, a mácula, como é que ela se aparece? Olha, ela é uma alteração bem plana, né? Uma macular. Vejam que, dependendo do paciente, ela pode ter o quê? Variação de coloração, apresentando aqui no lábio desse paciente, ó. Aqui a gente já vê mais escurecida. Obviamente que esse paciente acha que ele procurou porque viu que estava muito escura, já pensando em outra coisa. E quando a gente recebe o paciente, a gente tem que também pensar em outra coisa. Obviamente que eu vou fazer o que aí? Um exame minucioso, colocar uma boa luz, observar, palpar, para ver se não tem relevo, realmente ver se é uma mácula, porque geralmente não tem uma elevação, diferente dessa outra alteração aqui. Vocês estão vendo que tem outra aqui, ó, enegrecida, amarronzada? Sim. Olha como é diferente dessa. Então é sempre bom ver isso. Outra coisa, ver se o paciente tem em outras áreas do corpo. Olha, ela tem aqui, tem outra aqui. Aí Professor, quando é assim, a gente já. Ih, parece ser mácula mesmo. Oi. nessa do palato, a gente faz biópsia para diferenciar do melanoma ou não? Sim, Faz. sim. No palato faz, então. Aqui eu faria outra coisa também. O que é que eu faria aqui? Além da biópsia, porque eu penso no melanoma, até que prove o contrário, faria sim, com certeza, sem pensar, para descartar. Faria sim. Mas eu pensaria em outra coisa também. Com essa clínica desse paciente, ó, com essa Radiografia? uma radiografia. Olha que restauração horrorosa aqui, ó, toda fraturada, né? Aqui também. Então era mandatório fazer uma radiografia aqui, porque pode ser também uma agirose. Vocês estão vendo que a clínica é soberana, sempre tem que ver o que é que está do lado, a simetria, para justamente a gente indicar. Quando eu fiz a biópsia aqui, revelou que era uma mácula melanótica por conta da deposição de melanina que existe aqui na lâmina própria. Né? Vejo os melanócitos em maior número aqui também e vejo a melanina depositada. Então, o histopatológico é que vai referendar que é a mácula melanótica, né? Professor, Oi. mas qual seria a radiografia? Aqui É. faz uma incidência aqui para molar, tuber de maxila. Mas aí ia colocar o filme mais atrás. Coloque ele um Entendi. pouco mais atrás, mais ou menos atrás do processo zigomático. Aí pega, viu? É porque parece que não pegaria, né? Porque o filme fica Isso aqui não rente pode. ao dente. Isso aqui não pode usar posicionador, tem que ser técnica da bissetriz. Eu faria aqui um periapical, fazendo essa angulação maior acima do processo zigomático, e também faria, sabe o quê?
colocaria o filme oclusal, periapical, e faria como se fosse fazer um oclusal de maxila. Eu faria essas duas incidências. Concordam? Sim, sim, sim. Professor, em todos os casos tem que fazer biópsia ou só em alguns casos? Nos casos que tem essa, por exemplo, esse aqui, não está tão enegrecido. Ele tem isso aqui também associado. Então, eu posso ter uma agirose focal, eu posso ter uma mácula e posso ter um melanoma. Então, nessa dúvida, eu tenho que fazer. Nesse caso aqui, não. Na própria anamnese, eu vou perguntar. Não, desde criança eu tenho isso. Só que agora, aos 40 anos, já agora ela começou a ficar mais escura. Aí aqui eu acompanho. Mas se no decorrer desse acompanhamento fissurar, mudar de cor, ficar assimétrica, formar ulceração, ter sintomatologia, aí eu faço biópsia. Mas se cursar bem, sem nenhum sintoma, sem nenhuma alteração, a gente continua. Acompanha. Na primeira consulta, faço uma foto. Quando ela voltar, eu tenho que ver a foto que eu fiz na primeira consulta, comparando com a consulta anterior. E sempre perguntando se tem sintoma associado. Se eu passar o dedo aqui, né, se eu fizer uma palpação aqui, eu vejo que é plano, que é uma mácula mesmo. E que tem bordas definidas, tem uma coloração uniforme. Nesses casos eu acompanho. Agora, se tiver variações dessas que eu falei, aí é mandatório biópsia, viu? Aqui também eu Professor, acompanho. mas a pessoa não nasce com isso, né? Aparece com o tempo. Entendi. Aparece com o tempo. Geralmente as pessoas, elas são bem pigmentadas, né? Tem várias máculas pintas, né? São bem pintadas e ao longo da vida isso vai aumentando por conta da atividade hormonal, mas ela já tem um gene para que isso apareça, né? Entendi, obrigada. É diferente um pouquinho do nevo que a gente vai ver agora. Porque o nevo ele pode ser congênito e pode ser adquirido. É um pouquinho diferente, tá vendo? Da mácula. A mácula não, a pessoa já vem com aquilo e com o decorrer do tempo, ela tendo a predisposição genética, ela pode apresentar, tendo exposição ao sol ou não. É uma condição inerente dela, ela tem um gene para que isso apareça, né? Mas isso não pode, por exemplo, vir com o nascimento. Porque às vezes tem gente que já nasce com a alteração. É o caso dos nevos. Não sei se vocês já viram. Tem crianças que já nascem com aquelas verrugas no rosto, na região do nariz. Verruga Sim. que eu digo, mas é um nevo, né? E ao longo do tempo aquilo ali não cresce tanto, ou cresce um pouco proporcional ao tamanho da face, né? Já é um pouco diferente. Então, já é uma malformação de pele e mucosa, que pode ser congênita ou adquirida. Geralmente, esses nevos, eles aparecem assim, ó. Como que se chama essa alteração de volume aqui? Como lesão elementar? Pápula. Oi? Fala alto. É uma pápula? É uma pápula, ótimo. Só que os nevos podem ser papulares ou podem até ser nodulares. Eles podem exceder meio centímetro, tem 1 centímetro, ou às vezes eles podem parecer como máculas também. Então Professor, eles têm uma clínica mais assim, difusa, diferente daqui. Aqui nunca eu vou ver pápula na mácula. Eu sempre vou ver mácula. Já no nevo, eu posso ver pápula, nódulo e posso ver também mácula. Oi, pode falar. professor, a mácula melanótica, ela não pode ser intensificada pelo sol, não? Não, Por não ter tem essa depósito de alteração. melanina? Não tem, não. Não tem essa. Não depende da exposição do sol. É diferente, aí já vai ser efélides. Se o sol estiver alterando aquelas pintas, Entendi. não é mácula, e sim efélides, tá? É porque eu fiz relação também com o melasma, porque o melasma, ele pode ter relação com o sol também, né? O melasma já não é mácula, né? O melasma também vai ser pela condição do sol, uso de Uma medicamentos, mancha, né? gravidez e o melasma, ele não é macular, né? Ele é a Uma mancha, mancha, ele é mais difuso. entendi. E o melasma Professor, está associado ao hormônio, ao sol,
há algumas condições patológicas, aí muda um pouquinho, né? Professor, Oi. você disse que na mácula a pessoa tem o gen já para que apareça e a mácula com o tempo pode aparecer, é isso? Aí nem É, sempre ao ela vai longo do tempo nascer ela com essa aparece. mácula. Isso. Aí ao longo do tempo ela fica mais escurecida, porque quando eu falei lá no conceito, eu não disse que é a alteração do número do melanócito e na maior quantidade de melanina que pode aparecer. Então, ao longo do tempo, a pessoa pode vir depositando ou aumentando o número de melanócitos naquela área até ficar mais exuberante, mais enegrecido. Olha esse caso aqui de um paciente mais jovem. Olha como está clarinho. Isso aqui pode ficar mais escurinho mais para frente. Mas isso não tem a ver com a exposição ao sol. É sozinho, né? É a pessoa Sozinho, mesmo. isolado. Mas a pessoa também pode ter o gen e pode não manifestar. Não, pode não manifestar, mas a grande sacada para a gente ver que é a mácula é a gente ver na pele da pessoa que ela tem outros. Ah, entendi. A pessoa é toda pintada, que é diferente de efélides e é diferente de melasma. Mas a pessoa tem. Nunca ouvi dizer que como essa pessoa tem. Eu tenho tanto sinal no corpo, nas costas. As pessoas começam a falar isso, tanto que vão no dermatologista. Aí, muitas vezes, a mácula se confunde com um nevo. Aí, geralmente, o que é que os médicos fazem? Removem o nevo. Por que o nevo remove? Porque o nevo, ele já é uma malformação e ele tem vários tipos histológicos. Eles podem ser juncionais, composto, intradérmico, pode ser também um nevo azul. Por quê? Porque esse nevo ele pode crescer profundamente e atingir mais o conjuntivo. Quando isso acontece, o melanócito envolvido ali na alteração, ele pode ficar displásico. Tanto que existem trabalhos que mostram que o nevo juncional ele pode ter um percentual de malignizar. Por isso que muitas vezes a gente não encoraja os pacientes a ficar mexendo no nevo, nem mexendo, nem puxando, nada disso. Porque pode ser por um outro fator ele ser machucado, ser ulcerado, e aquelas áreas ali névicas, aquelas células névicas ali que produzem a melanina, elas podem ficar com displasia. E vocês sabem que displasia remete à mitose desorganizada, que remete a câncer, né? Então, o nevo é um pouco diferente. Por isso que muitas vezes as pessoas vão para o médico para remover os nevos. Porque eles podem se confundir com carcinoma basocelular e também com o melanoma. Porque eles dão muito na pele, né? É mais difícil achar o nevo na boca. Mas pode acontecer. Olha esse caso aqui. Isso são nevos. Mas não parece uma mácula melanocítica? Parece. Tá mais difusa, parece, mas até que prova o contrário. Então, nesse caso, eu tive que biopsiar para saber o quê? Que existia o quê? Os melanócitos todos subjacentes aqui nessa área do conjuntivo, epitélio conjuntivo na membrana basal e também no conjuntivo, ó, que era um nevo composto. Eu tinha ele tanto na membrana basal como também no conjuntivo. E aqui eu também consigo ver, olha os melanócitos aqui. Professor, a mácula é plana e o nevo não? O nevo pode ser de todo jeito, pode ser papular, nodular e macular. Ah, tá. Olha aqui, não é uma mácula aqui, ó? Sim. Mas quando eu fiz o histopatológico, eu vi que era um nevo. Olha a quantidade de, olha isso. Um monte de melanina aqui, ó. Então ele tem as células névicas, né? Então aquelas células que produzem, que é diferente da mácula, que a gente vai ver mais o melanócito vinculado com a produção de melanina ou com o número de melanócitos ali presente. Professor, então eu não entendi a diferença De quê? de um e do outro, do nevo e da mácula. Histopatológico é que o melanócito ele possui células névicas, que são células características do melanócito. No nevo, as células névicas, que são as células que participam do melanócito, é que vão estar alteradas.
Não Tá? entendi direito, professor. Tem que lembrar de histologia. Aqui não, é a célula, é o melanócito como um todo. Aham. Na mácula, melanócito como um todo e Isso, no e a nevo produção da melanina, ok? Sim. Já no nevo são as células névicas. Ah, Por entendi. isso que o nome é nevo, porque as células névicas que participam da histologia do melanócito estão alteradas, por isso que é nevo. As células névicas, elas estão dentro do melanócito. Tem que lembrar de histologia isso. Entendi, professor. Entendeu? Por isso que o nome é nevo, por conta das células névicas. Entendi. Obrigado. Por ele ter essa característica de mexer na própria célula do melanócito, ele é mais preocupante. Entendeu como é importante? Porque a célula névica, ela pode estar alterada. Dúvidas nisso? Hein, pessoal? Dúvidas? Não, professor. Mas aqui parece, olha, tudo parece. Aqui eu ia pedir radiografia. Ai, meu Deus. Aqui eu ia pedir radiografia. Não. Não, muito bem. Eu andar sem cárie, paciente jovem. Olha que coisa, que fóssula linda. Olha que sim, olha que fóssula bonita. Isso é difícil de ver. Que anatomia dentária bonita esse paciente tem. Provavelmente é um paciente jovem, né? Por isso que ele tem essas cristas. Olha que crista bonita. Parece uma pá. Quando a gente estuda os incisivos, o professor não diz, né? Que é os superiores e os tanto primeiro, tanto como no incisivo central e lateral, parecem uma pá. Olha como tá bonita aí. Nesse caso aqui, o histopatológico mostrou aqui as células névicas presentes. Então, com isso, eu já estou dando o diagnóstico. Deu nevo melanocítico aqui. Mas poderia ser outra coisa, não poderia? Pigmentação por amálgama? Correto. Então, antes eu pediria o quê? Radiografia. Radiografia, porque eu estou vendo um molar aí com 2 restaurações aí, né? E aí eu pediria para descartar. Aí depois eu pensaria na mácula. Mas ficaria em dúvida, né? Porque, né, tá numa área distante, não é tão comum. Aí eu partiria para a biópsia, porque a coloração não está tão uniforme, né? Eu já poderia pensar nisso aqui, melanoma. Então, nessas lesões todas que eu falei, na argirose principalmente, na mácula melanótica, no nevo melanocítico, o diagnóstico diferencial de pensar bem é o melanoma. Eu tenho que descartar melanoma. Tenho que ter segurança do diagnóstico, que não é melanoma. Porque o melanoma, a gente sabe, né, que é uma neoplasia maligna, que tem a origem no melanócito. É mais comum em pacientes que cursam a sexta e a sétima década de vida. Se apresenta de forma clínica como uma mácula marrom ou negra. Geralmente é mais incidente no palato duro, na gengiva e na mucosa alveolar. Muitas vezes vai apresentar uma superfície papular ou nodular e vai estar ulcerado. Então, quando eu conheço o melanoma, ele aparece desse jeito. Porque ele tem um crescimento, uma evolução muito rápida. Então, eu tenho lesões aqui incipientes e uma lesão mais robusta. E aqui eu consigo ver o meu melanócito alterado. Eu consigo ver ele em displasia, né? Ele com mitose atípica, o que revela que é uma lesão maligna. Lembra outra alteração aqui. Quem poderia depois dizer que alteração é essa? Olha esse outro caso aqui. Parece até que é um carcinoma de células escamosas, né? Professor, mas a coloração dele não é marrom desse daí. Mas é aquilo que eu disse é um pouco o que mais aqui?
mais avermelhado, né? É, Arroxeado, mas está nodular. Nesse caso, é o que eu estou dizendo, pode ser o que aqui? Um carcinoma já de células escamosas. Parece até uma eritroplasia aqui, mosqueada, toda granular, né? Mas nesse então caso. Oi? seria pigmentação vascular esse daí? Não, aqui é melanoma também, só que ele está numa evolução mais rápida. Ele já Ai, está com uma transformação. Olha como ele fica. Olha esse aqui, vou mostrar outro. Olha esse. nossa senhora. Com necrose, com nódulo associado, com ulcerado, necrose. Então é um tumor que cresce muito rápido, gente. Tem um prognóstico muito reservado. Faz biópsia, professor? Hoje encaminha. Imediato, biópsia urgente nesse cara aí. Para ontem, para o cara falar para ontem. Olha aqui os melanócitos todos alterados, com displasia, com núcleo bem picnótico, né, com atividade de DNA bem acelerado. Isso aqui já está muito avançado. Esse também. Mas esse eu poderia pensar em carcinoma células escamosas. Também, né? Esse também. Esse aqui e esse aqui lembra outra coisa. Esse aqui lembra outra coisa. Lembra uma alteração, não vou falar não, vocês depois vão me dizer. Lembra uma alteração que está vinculada ao herpes vírus tipo 8. Lembra demais a clínica. Mas depois vocês me dizem. Olha isso aqui. Peço radiografia. É indicado radiografia? Não? Não. Olha a dentição dessa pessoa. Tudo bem, os dentes rígidos, parece ser um paciente jovem. Não. E ele vai chegar dizendo, olha, apareceu que eu nem senti. Quando eu vi, eu já estava com isso aí. Vocês estão vendo que tem uma nuance de cor? Tá difuso, eu não consigo ver os limites precisos. Tá uma coloração azulada misturada com enegrecido. Então, nesse caso, não tem que pensar, tem que fazer a biópsia. Porque até que prove o contrário, porque eu posso pensar no nevo, posso pensar na mácula, na argirose eu já não penso mais, porque é um paciente que não tem, né, índice de cárie, né, é um paciente jovem, então eu tenho que pensar nessas três coisinhas fortemente. E quando ele diz que apareceu do nada e tendo todas essas alterações de contorno, aí eu penso mais fortemente no melanoma. Aí eu tenho aqui o ABCD do melanoma, o ABCDE do melanoma, onde eu vou ter 5 critérios para analisar esse melanoma. Então, eu tenho aqui a lesão benigna, junto com a maligna. Então, a assimetria é importante avaliar, as bordas da lesão é importante avaliar, a coloração, a intensidade, né? Com que essa coloração vai aparecer, porque geralmente no normal a coloração ela é uniforme, no melanoma não é. O diâmetro geralmente vai ser muito maior, um diâmetro mais robusto. E também o tempo de evolução. A evolução é muito rápida. Então eu tenho aqui, ó, um paciente com a lesão e vejam como já aumentou de tamanho. Aqui do mesmo jeito, o diâmetro. Olha que diâmetro difuso, sem limites precisos. Olha a cor, não é uniforme. Olha as bordas. Difusas, não são bem definidas. Olha a simetria. Não são lesões simétricas, não é circunscrita como é no normal. Então, em dermatologia, principalmente, na dermatoscopia, no exame da pele, o médico faz sempre o exame do ABCDE, onde ele vê a simetria, a borda, a coloração, o diâmetro e a evolução que tem essas lesões. Porque, gente, daqui para trás é a prevenção do melanoma que nós temos que fazer. Então, eles têm que ter sinais importantes. Ver se apareceu recentemente, ver a redução ou aumento também, porque ele faz isso, ele aumenta, ele cresce, ele diminui, ele volta a crescer. Geralmente eleva em parte ou em toda a lesão, por isso que é assimétrico. Ele tem aquela
desuniformidade de cor e tem também, pode aparecer ulceração ou fissuração, que é o que acontece aqui nesses casos, ó. Levando a crer que é uma lesão maligna. Tá? Então tem que prevenir o melanoma de mucosa. Eles não aparecem frequentemente na boca, tem uma prevalência baixa, entretanto não tem um prognóstico tão legal, porque essa alteração ela causa bastante o quê? Metástases, né? Tem um prognóstico mais reservado. Já a outra condição que aparece, que é uma alteração de desenvolvimento, bem própria de pessoas da pele mais escura, é a melanose fisiológica, que é a deposição de melanina à volta dos ceratinócitos basais. Então, a melanina é produzida nos ceratinócitos, fazendo com que ocorra manchas pigmentadas de tamanho e forma variável, podendo ser localizadas, na sua maioria, na gengiva inserida na mucosa jugal, no palato e língua. Então, é essa forma que aparece. Olha como é difusa. Bem característico de pessoas melanodermas. Esse outro caso aqui, olha como a gente vê uma melanose racial ou fisiológica bem expressiva. Professor, Ou dessa forma aqui também, difusa. Oi. e se a pessoa quiser remover, tem como? Tem, Devido à estética. você vai desencorajar, né? Para que a pessoa, porque isso Entendi. é inerente, a produção ela é sempre o quê? Frequente. Você fala assim, usar um ceratolítico ou um laser para queimar isso aí, né? Não é indicado, não. Porque isso vai ter o quê? Sempre a produção, porque é inerente da produção dos melanócitos próximo aos ceratinócitos basais. Então, isso é paliativo. Você vai fazer fazer por exemplo, uma vaporização, escarificar toda essa área. Mas depois vai voltar. E não tem condição, né, de você... Como é que você vai operar isso tudo aqui, ó? Você é periodontista. Aí você vai fazer o que aqui? Toda uma gengivectomia aqui, ó. Como é que você depois vai recuperar toda essa gengiva marginal? Não tem como. Não tem, né? O paciente vai ficar com um dente do tamanho de um prédio de 100 andares. E aí tem que encorajar, que é da anatomia dele, que é fisiológico. Muitos chegam realmente querendo, eu queria fazer uma cirurgia para tirar isso. Eu quero fazer um enxerto. Não tem como. Você tem que explicar, não, isso é inerente da fisiologia. Você produz muita melanina, por isso que sua pele tem essa tonalidade. Tem que encorajar ele à autoaceitação. Viu? Nesses casos aqui é importante, às vezes tem até um acompanhamento psicológico, porque tem gente que não aceita, fica passando bicarbonato, aí fere a gengiva, viu? Não tem tratamento, até porque é fisiológico, é da natureza. Olha esse caso aqui, se eu fosse remover. Como é que eu ia depois devolver a gengiva a esse paciente aqui, a gengiva marginal? Impossível. E a gente sabe, né, que essas papilas são difíceis, quando removidas, voltarem. Ocorre a recessão gengival. Então esse paciente vai ficar com a coroa clínica do tamanho do mundo, né? Então é ser firme, olha, isso faz parte da sua anatomia normal, você não é doente, não tem nenhum problema, sua gengiva é saudável. Tem sempre que encorajá-los a ver que aquilo é normal. A mesma coisa aqui, ó, você veja que só é em algumas áreas. Para esses casos aqui difuso, o ideal, principalmente nos pacientes edêntulos, tem que perguntar: fuma? Nunca fumei na vida. Então é melanose fisiológica. Se fumar, aí a gente já pensa na melanose do fumante, que é a deposição de melanina à volta dos ceratinócitos basais em pacientes que fumam. Parece que o ato de fumar, né, a combustão junto com o tabaco, faz com que
essa melanina se deposite com maior frequência nos ceratinócitos, né? Então se apresentam como manchas pigmentadas de tamanho e forma variável. Então pode acontecer desse jeito aqui, ó. É um paciente que tem uma cor de pele mais clara, mas que tem áreas pigmentadas. Então pode ser a melanina, aqui também está mais evidente na mucosa jugal. Então a anamnese sempre tem que estar alterado. Fumar é fumante, tanto que se cessar o hábito de fumar, essas áreas pigmentadas podem o quê? Involuir. Com relação às doenças e síndromes vinculadas à pigmentação, nós vamos ter 3, mas hoje eu vou falar para vocês apenas da doença relacionada à atrofia do córtex adrenal, que é a doença de Addison ou hipoadrenocorticismo. Essa atrofia do córtex renal pode ser oriunda de tumores na glândula adrenal e também por conta da disfunção dela, por conta da atividade de supressão da glândula suprarrenal, por conta de tomou corticoide demais e não fez o desmame correto, aí com isso deu supressão dela. Então, quando ocorre a supressão dela com também a instalação de tumores, pode ocorrer a atrofia do córtex. E a gente sabe que o córtex da adrenal produz, né, os mineralocorticoides. Esses mineralocorticoides, eles vão estar envolvidos diretamente com o metabolismo das substâncias, né, dos minerais de um modo geral, que existem na corrente sanguínea. Vai fazer o controle, por exemplo, do sódio, do potássio, com isso vai manter a pressão arterial adequada, vai também estar envolvido com a regulação da pressão arterial, tudo isso. E também vai estar envolvido com a maior secreção de melanina na pele, né, por conta dessa disfunção do córtex, dos mineralocorticoides, que são produzidos no córtex da adrenal. Então, com isso, se o paciente tiver essa atrofia, ele pode, de forma muito marcante, alterar a produção desses hormônios, desses mineralocorticoides. E com isso causar máculas e placas pigmentadas e difusas na região da cavidade oral. Pode também apresentar pigmentações que lembram melasmas, né? Manchas pigmentadas na região perioral, na região dorsal do nariz, nos lábios, na palma da mão, no leito ungueal, na mucosa jugal, nos lábios. E por ter uma relação íntima com esses mineralocorticoides, nós podemos ter no exame laboratorial uma diferença marcante entre a diminuição da concentração de sódio e o aumento da concentração de potássio. Isso pode causar fadiga, pode causar muitas vezes também fraqueza por conta da contração muscular, hipotensão, porque também a gente sabe que esses, tanto sódio quanto potássio, eles fazem a regulação da pressão arterial. Os pacientes podem ter náusea, perda de peso, anorexia, e tem uma importante característica que é inerente dessa condição, que é o bronzeamento artificial. Parece que a pessoa está bronzeada, mas na verdade ela está com essa alteração importante. Então, muitas vezes os pacientes aparecem com essa queixa para a gente, entretanto, o manejo clínico para tratamento desse paciente não é feito pelo estomatologista. A gente tem que encaminhar esse cara para o endócrino, porque está acontecendo o quê? Uma disfunção hormonal. Então, a gente não tem manejo na disfunção hormonal. Quem tem é o médico, o endócrino. Então, a gente acompanha, aliás, encaminha esse paciente para o endócrino, e aí esse paciente ele vai ter o quê? Um tratamento à base de corticoterapia. Toma corticoide. Para quê? Para que essa glândula não fique suprimida e consiga produzir os hormônios por ela produzida, né?
somente do córtex, que são esses mineralocorticoides, né? Que tem a ver também com a diferenciação secundária, né? A diferenciação sexual secundária no homem e na mulher. Isso também pode acontecer, tanto que as mulheres podem apresentar hirsutismo, né, que são pelos na região do buço, tudo por conta desses mineralocorticoides. Então tem que lembrar lá da fisiologia. Então o paciente fica bem debilitado, com fraqueza, fadiga. A gente até confunde que esse paciente tem hipotireoidismo. O hipotireoidismo tem muito isso. Entretanto, não tem as pigmentações, né? No hipotireoidismo, a gente não vai encontrar isso. O hipotireoidismo é com relação à glândula tireoide. Aqui é com relação à glândula adrenal. Às vezes aparece lá, sim. Aí a gente caminha para o médico. Dúvidas? Para terminar a aula, a gente vai agora ver as pigmentações de cores avermelhadas. Então, a gente tem 3 grandes grupos. Os hemangiomas, que são as neoplasias de tecido mole, vinculadas à alteração dos vasos sanguíneos. Temos as varizes, né, que são tortuosidades que possam acontecer com os vasos venosos, muitas vezes inerente da idade do indivíduo, e as telangiectasias, né? Que são pigmentações avermelhadas que podem acontecer na vida adulta de pacientes da coloração branca ou também estarem associados a pacientes com imunossupressão ou também em pacientes com alergias. Muitas vezes a gente chama até de petequias, né, que podem aparecer. É esse caso aqui. Os pacientes, ou então nas anemias, é comum também. Né? Então, são pacientes mais de terceira idade que podem apresentar essas pigmentações, essas petequias. E como é que eu posso deflagrar que essa alteração é uma telangiectasia? Qual manobra eu posso estar usando para se fazer o diagnóstico diferencial para outra condição vascular? Vitropressão? Perfeito, é a diascopia ou vitropressão. Nesses casos, eu vou fazer uma compressão na região onde eu tenho a telangiectasia e ela vai dar o quê? Positiva, ou seja, ela não desaparece. Então, ela é um extravasamento de sangue que vai acontecer ali na pele por um fator causal e ela não regride quando a gente faz a compressão. Então, não existe um leite vascular que, por vasoconstricção, faça com que ela desapareça. Então, essa diascopia ou vitropressão é feita com a lâmina de vidro, onde eu posso observar isso claramente aqui nessa foto. Já as varizes e os hemangiomas, eles têm uma vitropressão negativa, ou seja, quando eu faço a compressão, caso aqui esse hemangioma de mucosa jugal, eu tenho que a lesão desaparece. Ocorre o quê? Uma vasoconstricção por conta do ato de pressão, esse sangue extravasa, ele vai em encontro ao vaso que faz a drenagem para alimentar o tumor. A mesma coisa acontece com as varizes. Se eu fizer uma vitropressão nas varizes, o mesmo vai acontecer. Ela vai ser drenada por anostomoses, então aquele sangue, ele escapa, né? Ele desaparece. Professor, não entendi. Essas 3, se fizer essa diascopia, desaparece ou não desaparece? Só a telangiectasia, ela desaparece. ela é positiva, ela não desaparece. Olha aqui, não E desaparece. as outras desaparecem, né? E as outras desaparecem. Ah, entendi, professor. Obrigado. Por quê? Porque é um tumor, está congestionado de sangue. Então, quando eu comprimo com vidro, ele o quê? Escoa para os outros vasos. Ele desaparece.
Não é isso? Então, por isso que a diascopia ela é interessante para isso. É o que acontece, por exemplo, no hematoma. O hematoma não forma aquele coágulo, né, presente. Então, se eu fizer uma diascopia, o coágulo fica do mesmo jeito. Mas com o tempo, aquele coágulo vai sendo absorvido pelo organismo, aí ele vai tendo uma coloração mais o que? Amarelada, arroxeada e vai desaparecer, é absorvido. Né? A telangiectasia, ela faz a mesma coisa aqui, ó. Por mais que eu comprima, ela não desaparece. Ela tem uma diascopia positiva. Já nos hemangiomas, desaparece. Porque a congestão vascular, ela vai para o quê? Para as anastomoses, ela desaparece, ela foge, porque é um tumor próprio de vaso. A mesma coisa vai acontecer nas varizes. Só que nas varizes, o que é que eu vou observar? Simetria. Vou ver de um lado, vou ver do outro. Vou ver do lado, vou ver do outro. Vou ver do lado, vou ver do outro. Muito também característico de pacientes idosos. Já no hemangioma, não. Ó. Se eu fizer uma compressão aqui, vai desaparecer. Eles podem estar localizados na mucosa jugal, no lábio. E quando é aqui na língua, o que é que está me indicando que é hemangioma e não varizes aqui? Não é. Não Por que não é uma varize? Que não é bilateral? Exato, Não tem não é simetria. bilateral, não tem simetria. Então a gente aposta como o hemangioma. Aí eu faço a diascopia da negativa. Aí eu posso caracterizar. Como é que eu trato os hemangiomas? Biópsia também? Biópsia? Não Não, pode. tratamento não, né? Hã? Se tem hemorragia, não, é melhor não. Vai dar Não. hemorragia? Hemorragia Eu trato como isso aí? Deixo, né? Acompanha. acompanha. Acompanha? Professor, Remote, mas se a gente professor? for fazer alguma incisão aí, vai ter hemorragia, o paciente vai sangrar a beça. Emaranhado de Vai sair vaso sangue pra caramba mesmo. O que a gente faz? A gente vai fazer um tratamento que é chamado de escleroterapia. A gente vai usar agentes hemolíticos ou trombolíticos, que é o etamolim, que é o mesmo que as mulheres fazem para tirar as varizes da perna. As mulheres não injetam líquido, né? Vai lá no vascular, no médico, e fica injetando uma substância, né? E o vaso desaparece, ele esclerosa. A mesma coisa a gente faz com os hemangiomas da boca. A gente vai aplicar uma substância aqui, que vai promover a esclerose. Esse vaso aqui ele vai entrar em vasoconstricção e vai ter uma esclerose. Aí a gente vai fazendo várias sessões até isso diminuir. E diminui, viu, gente? Diminui muito. Quando diminui, aí eu posso fazer a remoção. Tem paciente que nem precisa fazer a remoção. Apenas com a escleroterapia resolve. Outra coisa que a gente vai ter, vocês estão vendo que parece que a superfície tem uns grumos, tem uns nódulos, estão vendo? É uma coisa também que a gente deve palpar. É porque o sangue chega aqui e como é terminal, aí fica formando, né? Fica formando trombos ou microtrombos. Isso é outra característica, por isso que é bom palpar. Os hemangiomas têm sempre isso, ó. Olha aqui também, ó. Vários grupos. Qual o nome do remédio, professor? Etamolim. Esse, Maleato de etamolim. esse remédio vai fazer o vaso entrar em vasoconstricção. As vasoconstricção e esclerosa. Morre. Isso mesmo. Entendi. Aí quando esclerosa bem, aí tem uns pacientes que desaparecem. Tem outros não, que ficam remanescentes e a gente opera e fica tudo bem. Faz uma biópsia excisional e remove. Quando é assim de grande proporção, ó, a gente pode fazer a escleroterapia, mas geralmente encaminha para o vascular, porque o vascular vai fazer uma angiotomografia para remover a lesão.
Aí ele precisa saber qual o tronco venoso que está fazendo a formação da lesão. Aí ele precisa o quê? Fazer a rafia desse tronco venoso para operar o paciente com segurança, porque senão dá hemorragia. Então a gente geralmente encaminha para vascular fazer. Oi. Professor, para que tem que palpar? Você falou que pode ser trombo ou bicotrombo, mas isso influencia em quê? Para confirmação de ser o hemangioma e não ser uma varicosidade. Ah, entendi. As varicosidades, né, as varizes, elas sempre se darão mais aqui no soalho de boca e no ventre da língua. É muito comum nessa área, mas pode ser que apareça também no lábio. Menorzinha, sabe? Aí é diagnóstico diferencial. Aí a gente põe hemangioma ou varicosidades. Para a gente ver essa diferença, muitas vezes, a gente tem que ver se não tem esses trombos, né? Você vê bem aqui, ó. Se eu palpar isso aqui, parece que tem uns trombos no interior. Já a veia não, nas varizes a gente alisa assim, ela é mais tortuosa do que propriamente formando trombos. Ok? Nesse caso aqui, o que é que eu ia fazer? Primeiro diascopia? Perfeito. E aí? O que é isso? Ó, parece que não mudou nada, é arroxeado e ficou arroxeado. Então, é aquele primeiro professor, telangiectasia? Não, né? Porque a telangiectasia, Ela não desaparece. ela é vermelhinha, ela é em forma de petequias, né? Ela não é assim, não, olha, essa Mas bola. mesmo se não desaparecer, pode ser um hemangioma ou varize? Não, vai ser outra coisa. Ah, tá. Então você já descartou hemangioma e varize aqui, não já? Sim. Já descartou. Porque parece que não é oriundo de vaso isso. Mas também não é a telangiectasia. Não é. Porque ela é o quê? Ela é pequena, né? Ela é formada por, Petequias? por petequias, obrigado. Lesões muito pequenas. Isso aí está muito grande. Então, a diascopia, para mim, a videopressão não foi o quê? Boa técnica para eu usar, para eu descartar ou para eu pensar em qualquer outra coisa. Qual outra manobra semiotécnica eu posso estar usando aí, ou exame complementar? Nesse caso aí. Arroxeado. Ah, será que é uma varize? Será que é um hemangioma? Não sei. Vou fazer a videopressão. Fiz. Poxa, deu negativo, deu positiva. Não regrediu nada. Poxa, o que é que eu vou fazer agora? Hein, gente? O que é que eu faço agora? Professor, Pode existe fazer. Hã? Fala. Já que não seria um hemangioma, eu posso, e nem varize, eu posso fazer biópsia? De cara? Uma punção. Mas se for um hemangioma que não deu negativo? Pode fazer uma punção? Perfeito, obrigado. Faz uma punção, gente. Na dúvida, se eu não sei se é o hemangioma em tumores assim grandes, que a diascopia não deu legal, pego uma agulha e faço uma punção. Quando eu puncionei isso, sabe o que é que saiu? Sangue. Muco, saliva. Isso aí é um. Como é o nome disso aí? Isso aí é um. Ô, sério? Mucocele, professor, será? Tá grande, né? Mas pela região a gente já chama isso de rânula, né? Já Ah, chama porque de pela rânula, localização, né? pela localização. Então, olha, quando eu encontrar lesões arroxeadas, avermelhadas, ventre de língua e soalho de boca, faço a videopressão. Vai ficar confuso. Fala de novo isso, professor, por favor. Quando eu encontrar essas lesões vasculares,
avermelhadas, arroxeadas, no ventre de língua e no soalho de boca, e eu suspeitar de hemangioma e não tiver a segurança, porque a videopressão não me deu a segurança, eu tenho que lançar mão da punção antes de fazer a biópsia, porque eu tenho que ver se ali é sangue ou se ali pode ser um tumor de glândula salivar. Se for ótimo um tumor de glândula salivar, vai me dar uma segurança maior de operar, porque se vier sangue, aí vocês já não mexem, encaminha para o vascular. Porque aí ele vai pedir exame complementar, porque você não sabe o tamanho desse tumor, tá? E todos entenderam? Sim. Sim, professor. Tem uma pergunta aqui. Ah, não. Dúvidas, perguntas? Não, professor. Então por hoje é só, gente. Se não tiver dúvida, pergunta, vou tentar otimizar lá. A menina de saúde, não, da teleodonto já me mandou aqui uma mensagem, eu vou ver. E fiquem me cobrando, tá? Então, Professor, o vídeo dessa aula de hoje, de agora, vai sair também hoje?